Olá a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o apoio e o entusiasmo, as críticas que temos recebido dessa nossa última sequência de vídeos que vem sendo gravados aqui em casa, né, por conta da quarentena, e convidar todos a se inscrever no nosso canal. E nesse agradecimento, tenho recebido um retorno muito positivo e alguém sugeriu que eu continuasse a tratar um pouco sobre essa questão da lembrança, sobre o papel da lembrança na construção das identidades, o papel das recordações, né? E vocês sabem bem, e se não sabem é interessante falar sobre esse assunto, que o povo judeu tem uma festa específica, Pessah, a Páscoa judaica, que é determinada, é conhecida por todos aqueles que leem a Bíblia, né? Tanto na sua versão do Antigo Testamento, como na sua ressignificação no Novo Testamento. Mas os judeus celebram a Páscoa, a Pessah, como uma festa que tem muitos significados. É uma festa de agradecimento, é uma festa de satisfação, né? É uma festa de congregar afetivamente integrantes de uma família. Mas Pessah é também uma festa de recordação, é uma festa de lembrança. Quando nós falamos aqui no último vídeo que é comum na história que as sociedades, os países, os povos esqueçam o que são, principalmente quando depois de um certo tempo as gerações se acomodam numa determinada situação e tendam a não querer recordar os momentos difíceis pelos quais seus ancestrais passaram, para que elas pudessem ter essa situação confortável, essa situação de paz ou essa situação de prosperidade. Eu estava falando isso porque, ao longo da história, isso é bastante comum. E, geralmente, as situações, os momentos em que as sociedades estão nesse quadro de ilusões sobre o que é a existência, ou sobre como é que se deve viver a vida, a insensatez tem lugar, a insanidade, as pessoas perdem assim o significado do que vem a ser construir algo. Esse construir algo, ele sempre exige sacrifício, ele sempre exige sofrimento. E as pessoas que estão nessa situação histórica de tranquilidade acham que não. Acham que podem continuar vivendo numa situação de conforto ou de prosperidade sem que isso exija sofrimento ou esforço. Bom, na literatura bíblica é muito interessante, porque na literatura bíblica, que é vocês sabem, a Bíblia não é um livro qualquer, ela tem ali uma percepção muito aguda sobre a realidade da existência, principalmente da existência humana. Fala-se muito sobre esses processos de esquecimento. E, em grande medida, por isso, é que o povo judeu, até os dias de hoje, ele celebra essa festa, Pessah, que há várias festas de lembrança, né, dentro da tradição judaica, mas essa festa específica, essa reunião, essa cerimônia, né, essa refeição ritual, é uma cerimônia onde se recorda aquele momento essencial na história do povo judeu, que é a libertação dos judeus do Egito. Todo mundo que lê a Bíblia conhece, essa é uma passagem essencial da Bíblia, na verdade, uma passagem, né, do Pentateuco, como os judeus chamam a Torá, na qual os judeus que tinham tido alguma prosperidade no Egito, na época de José, 200 anos depois, pelo esquecimento do faraó, que havia se esquecido de que a sua prosperidade era fruto do trabalho da sociedade egípcia, principalmente dos hebreus que trabalhavam para ele, o faraó se tornou odioso com relação aos hebreus, havia se esquecido totalmente. E essa história conta como o povo hebreu, ele
por uma série de prodígios, esse povo foi libertado do Egito. Bom, os judeus até hoje, em Pessah, lembram dessa história. E lembram, não apenas, isso é claro, isso é fundamental, é uma festa de conteúdo religioso, lembram não apenas da presença de Deus, da ação de Deus que com sua mão forte realizou esses prodígios, mas lembram, lembram, é claro, da fé, né, que foi fundamental para aquilo tudo acontecer. Lembram de como foi exigido que os hebreus tivessem essa confiança num destino, essa confiança numa promessa. Mas também se lembra, e isso é muito interessante, muito importante, em Pessah também se lembra dos sofrimentos do Egito, dos sofrimentos que implicaram essa libertação do Egito. E isso é interessante porque, apenas para servir de modelo e de tema de reflexão a partir do que nós estávamos falando nos últimos vídeos, é interessante porque os judeus são convidados nesses momentos, nessas festas, nessa festa específica de Pessah, a lembrar que qualquer possível conforto, prosperidade ou tranquilidade que eles tenham hoje é fruto de um sofrimento muito grande que os seus ancestrais viveram no Egito. Porque lá eles eram escravos, eles não eram senhores de si. Lá eles construíam prédios, construções de uma forma muito precária, né, para suas condições de vida. E todo o processo pelo qual eles saem do Egito não é um processo tranquilo. O momento supremo disso, que é quando Moisés desce ao final com as tábuas da lei, né, que é uma outra festa, né, que vai ser celebrada daqui a algumas semanas, depois de Pessah. Todo esse processo, que é o processo da libertação definitiva, porque a libertação implica em aceitação de regras, a liberdade implica em aceitação de regras. Então há toda uma sabedoria, né, implícita nessas festas e na lógica dessas festas. Esse processo, ele exigiu um esforço não só dos hebreus, um sofrimento muito grande deles, mas um sofrimento também do povo egípcio. Você sabe muito bem ali que como o faraó ele tinha essa hostilidade com os hebreus e não queria abrir mão daquelas pessoas que trabalhavam para ele, o faraó ele se nega a libertá-los. E por conta disso, os egípcios sofrem muito, pragas diversas, pestes, e tudo isso culmina com a trágica morte dos primogênitos do Egito. O que a festa de Pessah lembra? Ela não lembra só a presença de Deus, ela não lembra apenas a fé, ela não lembra apenas a promessa. Embora essas coisas sejam importantes, né? Você tem que olhar o futuro, e essa é uma lição da festa de Pessah para toda a humanidade. Você tem que olhar o futuro sempre com esperança e ver a vida como uma jornada que redundará em algo bom. Mas ela lembra que não há bom, não há bem e não há esperança sem sofrimento e sem sacrifício. A própria travessia do Mar Vermelho, que é um dos momentos culminantes disso, quando o mar se abre, esse momento é um momento de muita ansiedade e de muita angústia. Porque o que acontece ali, uma subversão da ordem natural das coisas, que diríamos, a violação da lei da gravidade, ela, embora tranquila para Deus, ela exige das pessoas, de todos que estão ali, daquelas 600 mil pessoas que saíram do Egito, uma angústia, um sofrimento interior,
que tem a ver com o fato de que eles têm que acreditar. Eles têm que acreditar que o mar vai se abrir, mesmo que isso viole totalmente a razão. Então, toda essa festa, ela traz uma lição para o mundo e uma lição para as sociedades. A principal delas é que quando as sociedades se recordam, quando elas se lembram, é importante que elas não se lembrem apenas das coisas boas, mas que elas se lembrem também do sacrifício, do sofrimento que está contido na realização da vida, na redenção humana. E isso, essa experiência de Pessah, essa experiência extraordinária do povo judeu, do povo hebreu, né, da sua jornada, da sua saída para o Egito, a lembrança disso, a lembrança desse esforço, a lembrança de toda essa dor, faz com que se valorize o momento, né, que se dê ao momento a sua exata e profunda dimensão de uma conquista. A vida é uma conquista contra as adversidades. Essa eu acho que é uma mensagem da Bíblia, que os hebreus, os judeus hoje em dia, lembram sempre, praticam, observam ano após ano, e que é uma grande mensagem, não só para os judeus, mas é uma mensagem para a humanidade como um todo.